Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Temos mais uma sessão do nosso curso de encontrar e saber estar com Jesus. E hoje eu pensava falar da procissão do Corpo de Deus. Neste momento da pandemia, estas procissões estão suspensas. Esperemos que algum dia as retomemos como se costumava fazer e calhavam ou em maio ou em junho, no dia do Corpo de Deus. E o que me interessava nesta breve lição era explicar a importância da procissão e da mais-valia que é, ou que pode ser, para o nosso relacionamento com Jesus, apesar de só ser habitualmente ser uma vez por ano. Eu diria que a procissão do Corpo de Deus, ou melhor dito, se quiséssemos procurar uma razão para participar na procissão do Corpo de Deus como meio para podermos estar mais perto do Senhor, podíamos evocar as passagens do Evangelho em que se refere que os apóstolos, as santas mulheres, caminhavam com Jesus. Em várias ocasiões se referem essa situação, esse contexto. Por exemplo, São Marcos diz-nos: sucedeu também que, caminhando Jesus em dia de sábado por entre campos de trigo, os discípulos começaram a colher espigas enquanto caminhavam. Ou São Lucas, que nos diz: em seguida Jesus caminhava pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus, e andavam com ele os 12 e algumas mulheres que tinham sido livradas dos espíritos malignos e de doenças. São descrições mais ou menos genéricas, seria habitual. Talvez o percurso mais emblemático e onde vai mais, que fica mais marcado e que vem mais à nossa cabeça, este caminhar com Jesus e falar com Ele, estar com Ele enquanto se caminha, é o famoso percurso em direção a Emaús, já com Cristo ressuscitado, que acompanha 2 dos seus discípulos que se vão embora de Jerusalém por não terem fé na ressurreição e estarem super desanimados. Foi um caminho longo em que Jesus falou de si próprio, usando as palavras do Antigo Testamento, como já referimos numa das sessões anteriores. Pois nós, na procissão eucarística, queremos reproduzir de algum modo nas nossas vidas este caminhar com Jesus, andar com Ele mantendo um diálogo interior ou aclamando-o, e ao mesmo tempo assumir de forma pública e sem nos envergonharmos a nossa condição de seguidores de Jesus. Penso que, para além destas razões básicas, um certo conhecimento, apenas umas pinceladas sobre a origem da procissão eucarística, também nos pode reforçar a convicção de que é bom participar nessas procissões. Podemos dizer que a procissão eucarística surge apenas no século XIII, como consequência de 2 ou 3 fatores que confluem. Um deles é uma espécie de reação a heresias contra a Eucaristia, isto é, falsidades sobre a Eucaristia, que foram tendo lugar a partir do século XI, começando com as teses do Berengário de Tours, século XI, que parece defender que a presença de Cristo é meramente simbólica. Ele foi corrigido pelas autoridades da Igreja, acabou por assinar 2 confissões da fé, sendo a mais importante a de 1079, porque contribui a fixar um bocadinho a terminologia da doutrina sobre a Eucaristia. Depois continuamos com as heresias uns anos mais tarde, já no século XII e XIII, e encontramos-nos em 1215 com o 4º Concílio de Latrão, convocado por Inocêncio III, cujo resultado expressa como uma espécie de culminar da doutrina eucarística depois deste vasto período que começa no século XI. E esse concílio, o 4º de Latrão, tem que enfrentar-se com os cátaros e valdenses,
que também tinham ideias erradas sobre a Eucaristia, ou alguns pensavam que apenas Cristo teve o poder de transformar o pão e o vinho no seu corpo e sangue, outros pensavam que não era só os sacerdotes que tinham, enfim, havia ali muitos erros, e o concílio de Latrão, o quarto concílio de Latrão, depois reforça a doutrina sobre a Eucaristia, sobre a presença real do Senhor na Eucaristia, é a primeira vez que o magistério utiliza o termo transubstanciação, que agora não vou aqui explicar, já teremos uma ocasião de nos referir a isso, ou já tivemos uma ocasião numa lição anterior, mas que expressa muito bem essa transformação que é de uma natureza peculiar, a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Portanto, o primeiro fator para o surgimento das procissões é a ideia de que é preciso combater as heresias, essas dúvidas que às vezes foram surgindo aqui e acolá sobre a presença real do Senhor. Depois, há uma revelação em 1208, a Santa Juliana du Mont-Cornillon, perto de Liège, que teve uma visão de uma lua cheia, em que lhe faltava um bocado, assim, um buraco, né? E passado 2 anos foi-lhe revelado que a lua representava a Igreja e que essa omissão, aquele buraco, representava uma festa que faltava à Igreja e que seria uma festa dedicada à Sagrada Eucaristia, que respondesse de modo muito mais adequado do que a Quinta-feira Santa ainda, às novas heresias, né? Só que passaram 20 anos até que a Santa decidiu confiar o segredo ao Papa Urbano IV, que entretanto, e esse seria o terceiro fator, teve um contacto decisivo com o milagre eucarístico de Bolsena. Estamos em 1264, quando o Papa Urbano IV publica uma bula, Transituros de Hoc Mundo, em que, de alguma forma, pretende instaurar a festa do Corpo de Deus, encarrega as orações da festa a São Tomás de Aquino, ambos estavam em Orvieto na altura, naquele ano. A São Tomás de Aquino atribui-se, por exemplo, a sequência do Laudación, que é um hino, uma sequência que se reza no dia do Corpo de Deus, ou que se canta, e que é lindíssima, no original latino é bastante mais acabada e mais concreta do que na tradução portuguesa. Também a São Tomás de Aquino se atribui o Panzelingua ou o Adorato Devote, que são cânticos eucarísticos. E, mesmo que a bula não faça referência às procissões, em pouco tempo ela teve início, pelos vistos começou em Colónia e depois espalhou-se por toda a Europa. Ao princípio a procissão realizou-se de uma forma simples, fazia-se depois da missa, com a píxide, com partículas consagradas na missa, mas pelo desejo que tinham muitos de ver a hóstia, acabou-se por, esse modo acabou por evoluir para o ostensório, colocados nos suportes, talvez para evocar a procissão com a Arca da Aliança do Antigo Testamento. E, em geral, iniciava-se de manhã, depois da missa, e durava muito tempo. E havia as chamadas estações, em que, em algumas igrejas, parava a procissão e rezavam-se determinadas orações. Apenas para referir o percurso histórico, menciono que algumas conclusões importantes do decreto sobre a Eucaristia do Concílio de Trento, agora já estamos no século XVI, se faz referência às procissões e se aprova as procissões. Depois no manuscrito, se tiver a oportunidade de ler, estão cá as citações do decreto sobre a Eucaristia do Concílio de Trento. Mas o facto é que com o Concílio de Trento rejuvenescem as procissões em muitos países, embora naqueles de origem protestante foram suprimidas. Aliás, eu tenho a ideia que a procissão eucarística na Holanda só se retomou há 10, 15 anos, né, depois de todos esses anos. Dando ainda outro salto no tempo, também é preciso relembrar que o Papa São João Paulo II deu um grande impulso à procissão do Corpo de Deus. Estes breves apontamentos históricos ajudam-nos a encontrar novas motivações para a nossa presença na procissão do Corpo de Deus,
Recordo que é um modo de rezar, caminhar com Jesus em si mesmo já é uma oração e ao mesmo tempo, como já disse, desejamos manifestar publicamente a nossa fé e o nosso agradecimento ao Senhor pela sua presença real. E além disso, ao participarmos na procissão, proclamamos com a nossa vida, também deste modo, que tomamos a sério aquela advertência do Senhor: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, eu convido a todos a não terem nunca vergonha de participarem na procissão eucarística, de rezar, tanto oral como até fisicamente, ajoelhando-se quando for conveniente, sublinhando, no entanto, que é importante interiorizar que estamos em oração e não apenas a cumprir um ato externo de presença, embora por muito valioso que seja. Eu penso que, falando com várias pessoas que participaram nas procissões do Corpo de Deus, eu recebi vários testemunhos, entre os quais me incluí o próprio, em que me lembro de boas orações, boas conversas com o Nosso Senhor durante essa procissão. Além disso, com a procissão eucarística pelas ruas e cidades, as ruas das cidades e das aldeias, reafirmamos a certeza de que o mundo é do Senhor, as ruas são suas. Logicamente, o nosso desejo não é teocratizar as orientações municipais, mas já sabemos que o domínio de Deus sobre o mundo é um chamado domínio alto, não tirânico, nem retira a iniciativa ou a responsabilidade das autoridades humanas. E nesse passeio, nesse caminhar com Jesus, vamos pedindo ao Senhor que abençoe as pessoas e os lugares por onde Ele passa. Não só essas ruas, mas também todas as ruas da cidade, aquelas são uma representação mínima dos lugares que ocupa a cidade. Portanto, tínhamos gosto em estar presente, recordemos, como escrevi no início, como referi no início, o tempo em que as multidões caminhavam com Jesus, isso ajuda muito. E terminava com umas palavras da homilia de Bento XVI na festa do Corpus Christi de 22 de maio de 2008, em que dava duas razões adicionais. Uma, para participar na procissão. Uma, lembra que Deus quer que caminhemos, que andemos para a frente, né? Assim como o anjo acordou Elias, que tinha que atravessar o deserto, né? Estava disposto a morrer ali e continuar a percorrer o caminho até onde Deus queria que ele chegasse. Pois a procissão do Corpo de Deus ensina-nos que a Eucaristia nos quer libertar de qualquer abatimento e desencorajamento, quer nos fazer-nos levantar para que possamos retomar o caminho com a força que Deus nos dá mediante Jesus Cristo. São palavras de Bento XVI. E também nos recordava o Papa Emérito que, sendo a Eucaristia o sacramento do Deus que não nos deixa sozinhos no caminho, mas se coloca ao nosso lado, indica-nos a direção para onde temos de ir. É como reforçar a ideia, ao participarmos na procissão: eu quero ir contigo, Senhor, eu quero ir atrás de ti, eu quero ir para onde tu me levares. Como sugestão prática, penso que é suficiente sintetizar o que já foi referido, organizar-nos sempre para participar na procissão, é uma vez por ano, mesmo que não possamos estar em toda a procissão, que também, sinceramente, é uma vez por ano, um par de horas, não é? Era bom conseguir estar, mas enfim, se não conseguirmos, pelo menos que estejamos lá uns momentos. E eu também sugeria que durante a procissão, se for possível, olhemos com frequência para o ostensório, para a custódia, reforçando a nossa fé na presença real do Senhor e ao mesmo tempo rezando muito. Claro, podemos ir rezando em voz alta, com os cânticos, com as aclamações, mas que haja uma oração muito interior, uma oração pessoal com Jesus que caminha connosco.